que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que parte o meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias e num simples toque de olhar me sinto tão carente, consequência dessa dor que não tem dia e não tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor, só por causa de você, só por causa de você. Olá, Santa Catarina, estamos de volta com o Fala Jovem. Olha só, hein? O Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira e tem a parceria da TVA. E cada programa um tema diferente. O programa percorre todo o estado de Santa Catarina e com os estudantes, como os nossos convidados também, além dos estudantes, debatendo vários temas. Hoje nós vamos falar sobre incentivos fiscais às empresas de Santa Catarina. E temos como convidados aqui, além dos estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Direito, dois convidados super especiais. Está aqui junto com a gente também o professor Luiz Denoni, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis. Professor, obrigado pela presença, professor. E também... Uma satisfação de estar presente a esse programa e gostaria de cumprimentar a todos os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis de Cocal do Sul, todos os professores que estão presentes e também todos os acadêmicos do curso de Administração e de Direito. E também aqui a presença do deputado Valmir Comim. E, justamente, quero agradecer ao deputado Valmir Comim. Obrigado mais uma vez. Deputado Valmir Comim é muito conhecido aqui na região sul. Obrigado pela presença, por estar de novo com a gente aqui no Fala Jovem, também dando aí, né, o seu alô aí para os estudantes aqui da região. Prazer e a satisfação imensa de poder participar desse tema, programa Fala Jovem. De antemão, agradecer o apoio da presidência da Assembleia, na pessoa do presidente Juarez Ponticelli, a toda a nossa equipe da TVA, o Rádio Alesc Digital, saudando aqui também o Marioli, professor da Unibave, o Luiz Denoni, saudando muito especialmente aos acadêmicos de Contábeis, Administração e Direito, e dizer que é um momento singular, né? Essa oportunidade de poder interagir, de poder debater sobre temas importantes, e peço aqui socorro ao professor para que nos ajude aí no debate que vai discorrer doravante. Que bom. Deputado Valmir Comim, é bom lembrar também que o Fala Jovem tem esse objetivo, aproximar o parlamento estadual junto dos estudantes. Os estudantes têm muitas dúvidas, né? Querem tirar dúvidas sobre esse assunto, sobre aquilo. Por isso que cada programa a gente traz aqui convidados, que são os professores, né? Dos acadêmicos e também um deputado estadual. Aliás, falando em deputado, vamos conhecer um pouquinho da história do deputado Valmir Comim. Roda aí, deixa eu ver. Valmir Comim é sideropolitano, nascido em agosto de 1961. É o sexto dos 12 filhos de Maria e Natalino Comim. Descendente de italianos, começou sua vida na roça. Caminhava 8 quilômetros para ir à escola, carregando alguns litros de leite que vendia para ajudar na renda da família, já que seu pai trabalhava em uma mina de carvão. Em meados de 1970, seu Natalino teve a ideia de transformar em energia o material que as mineradoras descartavam, e assim surgiu a Comim e Companhia, transformando lixo em luxo. Formou-se técnico em edificações. Com sua capacidade de liderança, o bairro e as empresas da família progrediram. Com apoio popular, foi eleito em 1988 vereador de Siderópolis, feito que se repetiu em 1992. Em 1999, foi eleito pela primeira vez deputado estadual e já está em seu 4º mandato. Como líder da bancada do PP, atua nas comissões de Ética e Decoro Parlamentar, Finanças e Tributação,
turismo e meio ambiente e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Este é Valmir Comim, um exemplo a ser seguido. E o Fala Jovem já vai começando o debate sobre incentivos fiscais às empresas catarinenses. Os estudantes aqui, os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, de Administração de Direito, já começam a formular as perguntas, né? Saber o que é isso. Muita gente pergunta o que é o incentivo fiscal. O governo dá incentivo fiscal para que empresas, o comércio em geral, possa se instalar em nosso estado? Vai gerar emprego? São dúvidas e perguntas que muita gente tem no dia a dia. Vou começar aqui com o professor Luiz Denoni. Professor, as pessoas têm essas dúvidas, né? O que seria um incentivo fiscal? É um benefício que pode ser bom para mim, para quem está em casa assistindo? Bom, o incentivo, a própria palavra, né, já tem um propósito, porque todos que estão aqui também estão incentivados de participar nesse momento. E também os acadêmicos recebem algum incentivo, mesmo que seja interior, para frequentar uma sala de aula e fazer um curso superior. Então, no caso do incentivo fiscal, ele é importante porque ele motiva, né, a pessoa que tem uma ideia, que tem um capital, para que isso seja revertido em produtos, em serviços para a sociedade. E, às vezes, esse incentivo é muito importante, porque, se não fosse um incentivo, essa pessoa não teria condições de realizar o sonho, né, colocar em prática a sua ideia, e, em função disso, não geraria empregos, né, e renda, que é o que interessa para todos nós, cidadãos. Deputado, a sua opinião também a respeito desse incentivo às empresas catarinenses? Eu sempre tenho como conceito básico em dizer de que quem faz a pasta é o titular. E um programa de governo depende muito da sua concepção e, na sua essência, aquilo que cada mandatário almeja e tem dentro das suas ideias, dos seus propósitos, dentro de uma visão de médio e longo prazo. Santa Catarina, um estado que tem 1,1% do território nacional, mas, no entanto, ele representa mais de 5,6% das exportações do Brasil. Mais de 4,5% do produto interno bruto. Primeiramente, graças à pujança, à determinação do seu povo e da sua gente. Um estado que se destaca perante o cenário nacional e causando até uma certa inveja para outros estados da federação, proporcionalmente falando. Agora, é evidente que nós, no estado, temos algumas regiões, comparadas a outras, que estão muito reprimidas, pode-se assim dizer. E eu cito como exemplo o Planalto Serrano e o sul de Santa Catarina nos últimos 20 anos. Nós regredimos. Nós éramos o quarto na economia do cenário do ranking do estado e passamos para a 12ª posição. Tudo fruto e consequência de falta de planejamento, de ação e até mesmo de uma previsão de incentivos fiscais, de segurança jurídica, né, na questão desde a legislação, a questão tributária e fiscal, que forçaram, consequentemente, por esse desmande, a migração de investimentos a outras regiões do estado, como, por exemplo, o norte de Santa Catarina. Deputado Valmir Comim, nosso convidado hoje também, o professor Luiz Denoni, que é o professor coordenador do curso de Ciências Contábeis, e também os estudantes acadêmicos do curso de Administração, Ciências e também Direito. Já tem pergunta aqui dos estudantes para os nossos convidados? Pode levantar, por favor, o seu nome e o curso. Boa noite, meu nome é Aline, sou acadêmica da 2ª fase de Contábeis. De Contábeis, a pergunta para quem é dos convidados? Para o deputado. Para o deputado? Fala, jovem. Eu gostaria de saber se você tem algum comentário referente ao PRODEC em Santa Catarina. Essa questão do PRODEC é um mecanismo que eu acredito ser satisfatório e que nós precisamos aprimorar cada vez mais, disponibilizando recursos, inclusive, orçamentários, para que possamos ajudar a cada vez mais dar muscularidade às empresas, ajudando elas na sua potencialidade,
porque isso certamente vai reverter em benefício e novos tributos e, consequentemente, aumentando a condição de musculatura do Estado para poder incentivar outras empresas. Professor Luiz Denoni também, aproveitando, né, o ensejo dentro desta linha de raciocínio, o deputado Valmir Comim pode também falar sobre esse programa ele permite que as empresas interessadas que querem aumentar a sua produção, querem desenvolver, ela use parte do seu o ICMS que gerado na sua atividade, ao invés de recolher para o governo, ele usa isso como um financiamento, ou seja, um autofinanciamento para aumentar a sua produção e desenvolver a região. E isso a gente tem, inclusive, na região sul, algumas empresas que se beneficiam, né, desse incentivo. Tá certo. Automaticamente se gera também emprego e renda, porque empresas têm mais incentivos de virem se instalar na região sul. Você está acompanhando o Fala Jovem aqui pela TVA e, é claro, hoje aqui com os estudantes acadêmicos da Unibave. Já tem pergunta aqui de estudantes? Pode levantar ali, por favor. Seu nome e o curso. Oi, boa noite. Meu nome é Érica. Eu sou acadêmica da 4ª fase de Ciências Contábeis. Certo. Tá? A pergunta que eu queria fazer para os dois é quais suas expectativas para as empresas sul-catarinenses no cenário nacional? Fala Jovem, professor, pode começar? Bom, nós estamos nesse momento aqui em Cocal do Sul e a gente sabe, né, a potência que é as empresas Eliane. Então, eu acredito que nós temos um exemplo bem próximo, né, que ela é uma empresa que, além de gerar renda para a região toda, ela também gera renda em outros estados e no Brasil, porque também tem unidades em outros estados. E, além disso, também ela tem um grande potencial de exportação. Então, nós temos exemplo em casa, né, de que a região é capaz e contribui com o desenvolvimento não só da região, mas sim do Brasil. Então, eu acredito que a expectativa, se a economia melhora, também a região cresce e, consequentemente, o Brasil cresce. E nós temos exemplo aqui em Cocal. Não só em Cocal, como Criciúma, como Uruçanga, Orleans, mas são empresas que contribuem com o desenvolvimento de toda a nação. Deputado? Eu costumo dizer que todo grande foi pequeno um dia. E eu acredito muito. O Mohamed Yunus, um indiano de Bangladesh, quando descreveu o livro do microcrédito, apostando no pequeno, no cara que está lá no fundo do quintal, debaixo do porão, 3, 4 que foram demitidos, juntaram o seu fundo de garantia, montaram o seu negócio. E aí é que eu friso sempre. Eu, particularmente, sou um defensor das PPPs, parcerias públicas-privadas. Mesmo porque aprendi e penso que todo homem público, ele precisa ter, no mínimo, que fosse um carrinho de pipoca, para sentir o quanto é difícil ter que matar 2 leões todo dia para manter o seu negócio vivo. E eu fico muito estarrecido e indignado quando adentra na Assembleia qualquer tipo de projeto de lei onerando, criando mais taxas de impostos. E quando eu digo que o ente público tem que ser o motivador e o incentivador da sociedade, é esse o papel que o Estado tem que ter. O Estado não tem que produzir. O Estado tem que buscar as cabeças pensantes, integrar o banco de dados que nós temos e um grupo seleto do sistema acadêmico, integrar essas universidades públicas e privadas, através da pesquisa, do desenvolvimento, da ciência, da tecnologia, e disponibilizar essa informação para que o pequeno, o médio e o grande possam cada vez mais potencializar os seus negócios. E quando se fala na expectativa do Sul, que foi a pergunta que a acadêmica aqui fez, que é muito oportuna, eu frisei anteriormente, nós éramos o 4º na economia, no ranking do Estado. Hoje está Jaraguá do Sul, entre a 4ª e 5ª economia. Mas vocês vejam, o quanto, não que nós deixamos de crescer, nós crescemos sim, só que comparado a outras regiões, num PIB do norte de 9%, 10%, nós 2,3%, 2,5%. Agora, como nós vamos reverter a situação? E aqui eu preciso fazer uma menção de uma quebra de paradigma que se estabeleceu-se nos últimos anos pela eficiência
da classe empresarial, e eu cito como exemplo a CIT, a SIC e a CIVA, integrado com os CDLs e os segmentos organizados de classe, Associação dos Jovens Empreendedores, que capitanearam uma lista de prioridades de obras estruturantes para o desenvolvimento do Sul e impuseram essa condição, nos embretaram a classe política. E acabou aquele tempo de cada um puxar para o seu quinhão. Nós temos que pensar no Sul como um todo, dentro de uma forma integrada, de uma visão macro, de um conceito onde uma empresa que se possa estabelecer lá em Tubarão vai refletir economicamente aqui em Cocal do Sul, ou vice-versa. Então esse é o prisma, essa é a vertente, e essa é a nova consciência que precisa ser desenvolvida e potencializada cada vez mais. Por essa razão é que eu acredito muito na questão do Sul. Nós estamos agora, por exemplo, com o acesso aqui da Serra do Corvo Branco, de Grã-Pará até Urubici, com empresa vencedora, inclusive, no pacote licitatório. A 285 foi adiada a ordem de serviço, mas vai ser agora no início do mês de outubro. Logo, a de Praia Grande e a Cambará do Sul, que vai integrar as serras catarinenses, o Planalto com o litoral. A luta incansável agora pelo projeto da Transitorânea, integrando os portos de Santa Catarina com a rede ferroviária nacional lá em Araquari. A modernização do porto de Imbituba, o aeroporto que deve entrar em operação até o final do ano, o anel de contorno viário de Criciúma, que vai integrar todos os municípios aqui da nossa região, juntado a isso, a via rápida, né? E agora aqui essa questão da 442, isso se caracteriza basicamente numa fundamentação alicerçada em segurança jurídica para que os investidores possam realmente vir para cá com a certeza que vão ter acesso para escoar a sua produção, vão ter água, vão ter energia e vão ter mão de obra qualificada. É essa linha que traz, com certeza, o nicho de desenvolvimento de qualquer região, seja ela onde estiver. Por isso eu vejo com muita expectativa uma prospecção muito promissora nos próximos anos para o sul de Santa Catarina. O deputado foi bem claro, ele contextualizou tudo o que ele falou em relação aos investimentos das empresas com o assunto que nós estamos abordando aqui em Cocal do Sul, que é incentivos, né, às empresas de Santa Catarina. Então, está tudo contextualizado, realmente tem toda a razão. Olha, nós estamos com Fala Jovem aqui de Cocal do Sul, com os estudantes de Ciências Contábeis, Direito e também, né, o pessoal da administração. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais perguntas, mais discussões, mais dúvidas, porque você acompanha o Fala Jovem, é claro, o Fala Jovem também, um pouquinho de animação da nossa banda convidada na noite de hoje. Vamos lá. Só você tem o meu amor. Não tem por que motivo agir assim. Só você sabe o meu sabor. Eu não vou me deixar levar por esse jogo seu de sedução. Vou fazer tudo pra salvar. Confesso que te amo de paixão. É melhor você parar. Eu quero é ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra diretriz, é comigo. Lê, 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 lê.
Estamos de volta com o programa Fala Jovem, hoje em Cocal do Sul, sul do estado, aqui com os estudantes de Ciências Contábeis, Administração e também Direito. E hoje aqui discutindo um tema assim, que é de muito interesse da região sul e de todo o estado de Santa Catarina, que é incentivos às empresas de Santa Catarina. Vários tipos de incentivos. Tem o PRODEC, que foi citado agora há pouco, o PROEmprego, que são programas do governo do estado para incrementar ainda mais a nossa economia. E hoje também, além dos estudantes, temos aqui dois convidados especiais, o professor Luiz Denoni e o deputado Valmir Comim. Aliás, queria fazer uma pergunta para o deputado aqui. Segundo pesquisas, o deputado, o Brasil precisa investir algo em torno de 130 bilhões para gerar emprego, renda e receita, e capaz também de ampliar e qualificar ainda mais a questão da educação, que é muito importante. Com a educação se gera emprego e se gera renda também. Na sua opinião, isso acarretaria mais receitas, dependendo do programa do próprio governo federal? Eu, particularmente, defendo o imposto único. 3,4%. 1,7% para quem paga e 1,7% para quem recebe. Olha, eu não vou utilizar o mecanismo bancário para fazer a minha operação, mas alguém vai pagar. Se o dinheiro é lícito, ilícito ou não, e é o suficiente, esse 3,4%, é o suficiente para gerar o país. Agora, infelizmente, nós tivemos uma decisão extremamente equivocada e que engessou o país. Em 1982, nós tínhamos o PIB da China. 1982. Passaram 6 anos e veio a Constituição, com 84% de direito e 16% de deveres e obrigações, ao contrário dos chineses. Nós invertemos o sistema modal e intermodal do país. Nós tínhamos 32 mil quilômetros de rede ferroviária em 58. Viemos para 22 agora, no ano 2000. Estamos agora chegando à marca de 28 mil. Nós éramos para estar em 100 mil quilômetros de rede ferroviária. E o custo do Brasil está estabelecido mais ou menos assim, R$ 110 por tonelada. Custo médio de todos os transportes, um mix de todo o transporte. E aí você tira o custo do transporte rodoviário, 110. O ferroviário cai para 75 e o hidroviário vem para 45. Então nós estamos com um conceito totalmente ultrapassado, equivocado. E esse foi o grande marasmo que engessou o desenvolvimento do Brasil. Isso, a expertise de países desenvolvidos, como os Estados Unidos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque criaram um lobby em cima do próprio Congresso Nacional e do Senado da República, e mudaram, porque sabiam que um país desse, com essa dimensão continental, um povo ordeiro e trabalhador, com riquezas minerais imensuráveis, ainda muita, a grande maioria para ser descoberta, com um clima como este, seria o celeiro do planeta. Por essa razão é que houve todo esse retrocesso, vamos dizer assim, comparado a outros países que se desenvolveram. Porque a partir do momento que você dá condição de logística e de mobilidade, você dá segurança jurídica. Na geração de energia, quer ela renovável ou não, tudo isso são quesitos básicos. Na legislação ambiental, nós tivemos, por exemplo, o projeto do Eike Batista, foram 5 bilhões de investimento, não pôde ser consolidado em Biguaçu, mas, no entanto, está produzindo 5 mil empregos no Rio de Janeiro. Nós temos um exemplo da matriz energética do país, onde temos o carvão, que na China, 80% da sua matriz energética é carvão. A Alemanha, que é um país ambientalmente correto, tem 56%. E aumentando agora mais 5 mil mega. E nós temos aqui no subsolo, mas não temos a segurança na legislação para poder gerar energia e jogar no Sistema Integrado Nacional. Hoje nós temos empresas aqui, por exemplo, a Sejatel fez um contrato com 22 mil cubos de gás,
que, aliás, quando veio o gás, era o terceiro na planilha de custo das empresas. Inclusive, Eliane, hoje passou a ser o primeiro. E ela está consumindo 33. Como não existe gás disponível, está pagando multa para produzir mais. Isso é o contrassenso. Falta de quê? De ação, de vontade política, de planejamento, efetivamente falando. Por isso, quando se fala em oportunidade de emprego, oportunizar emprego é dar essa condição. A estrutura básica para o desenvolvimento. Porque o progresso é uma consequência. Professor, uma perguntinha aqui. Tem um especialista que fez uma dissertação na Faculdade de Economia do Estado de São Paulo, Manuel Salgueiro. Foi o trabalho dele de dissertação. E ele colocou, inclusive, a política de isenção de impostos, segundo ele, pode agravar a desigualdade de renda. O que o senhor acha? O senhor concorda ou não concorda e por quê? Bom, eu acredito que a questão dos impostos, ele tem que ser bem pontuado que quando se dá um incentivo fiscal, e esse incentivo ele tem o objetivo de aumentar o desenvolvimento, eu não acredito que isso interfira em desigualdade social. Eu acredito que é o contrário. Sempre que se coloca um incentivo, isso é para equilibrar, as diversas regiões e, inclusive, a renda da população. Agora, o fato de, se uma região ou outra estiver desprovida de algum benefício isso sim pode causar desigualdade social. Então, essa questão da tributária, ela tem que ser sempre revertida em benefício das pessoas. E quanto mais se reverte isso em benefício de quem quer produzir, eu acredito que o que importa é a produção e a renda. Isso vai equilibrar qualquer desigualdade social. E nós temos pergunta também dos estudantes hoje da Unibave aqui, participando do Fala Jovem, que é a iniciativa da Escola do Legislativo, Lício Mauro da Silveira. Tem perguntas? Tem pergunta? Levanta. Teu nome e o curso? Boa noite, meu nome é Janaína, sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis da 6ª fase, e a minha pergunta, então, é para o Comim e o Denoni. Fala, jovem. É o seu ponto de vista referente ao refinanciamento de dívidas entre as empresas. Fique à vontade. Muito oportuna a sua pergunta. E te digo mais, o Estado hoje tem um passivo de aproximadamente 6 bilhões de reais de impostos atrasados, referente à questão do ICMS. Inclusive, é uma proposição desse deputado, e já o fiz com o governador, com o secretário da Fazenda, Gavazzoni, e o seu adjunto Almir, que é um técnico, um expert no assunto, e é um técnico de carreira da Secretaria do Estado da Fazenda, e tive, inclusive, na semana próxima passada, com o presidente da FETRANSESC, e também com Glauco Corte na Fiesc. De se buscar um programa que já existe, inclusive hoje, no Estado de São Paulo, existe no Paraná e no Rio Grande do Sul, de oportunizarmos a condição de flexibilizar o pagamento dessas dívidas, dessas empresas, porque hoje, na condição como está, ele já tem dificuldade para tocar o seu dia a dia, de oportunizar uma condição de reduzir em 75% a multa e os juros do passivo, do atrasado, e dar uma condição de 150 meses para que ele possa efetuar o seu pagamento. Mas, concomitantemente, ele terá que pagar uma do passivo, mas tem a obrigação de manter o dia a dia em dia. Então, eu penso que é uma saída, e eu penso que esse é o papel que o Estado tem que promover. Professor Luiz Denoni. Bom, eu acredito que nesse critério de refinanciamento ou financiamento de passivo tributário, eu creio que o passivo ele existe porque, em algum momento da atividade econômica, a empresa, por uma questão de mercado ou de sazonalidade da economia e da atividade dele, ou de algum investimento sem incentivo... Ou da própria gestão. Ou da própria gestão, claro.
ele não teve caixa suficiente para quitar os seus débitos, os seus tributos. Então, nesse momento que o governo se propõe a fazer um refinanciamento, ele está contribuindo com 2 caixas, né? Ele está dando possibilidade para que a empresa parcele a sua dívida, desprovendo de menos recursos do seu caixa, e, ao mesmo tempo, está aumentando o caixa do governo, porque é um cifrão que está numa conta gráfica lá como dívida e passa, então, a partir desse momento... Praticamente uma moeda podre. Né? Uma moeda podre. Praticamente. Exatamente. Então, ele passa o quê? A receber esse recurso, e aí, sim, esse recurso ele vai reinvestir na sociedade, em outros benefícios sociais, que é realmente o que o governo sempre se preocupa, e se ele faz ou não faz mais é porque talvez não tenha o caixa suficiente. E com relação à certidão negativa e à preocupação, eu creio que o fato de possibilitar que alguém pague já é melhor do que não ter nenhuma possibilidade de pagamento. E também a certidão negativa ela tem um prazo de validade. Então, se ele pagar 2, 3 meses e parar, consequentemente, alguns meses depois não vai conseguir renovar. Inclusive, nesse projeto, sem a necessidade de garantias. Porque hoje ainda tem a necessidade de você firmar algum tipo de garantia. Nesse caso, não teria garantia nenhuma. Isso que é mais importante, porque às vezes as empresas não têm condições de dar garantias, porque a garantia já está toda comprometida com outros passivos, e porque a empresa, quando tem alguma dificuldade de tributar, de pagar o tributo, ela também tem dificuldade em pagar as outras obrigações. E essas obrigações podem exigir garantias e que está toda comprometida com outros passivos. Então, isso é muito importante, e eu acredito assim, que sempre que o governo tem algum direito a receber de alguma empresa endividada, ele tem que gerar incentivo e possibilidade que essa empresa pague. Por isso que até o próprio governo, né, faz a postergação de redução até da questão orçamentária do ICMS para alguns setores, como o reflorestamento, quem trabalha com madeira, quem trabalha com suíno, quem trabalha na rede rodoviária também. Então, o governo tem também esse plano aqui a nível estadual. Mas nós temos pergunta aqui no Fala Jovem também, né, de um acadêmico. Pode dar o seu nome e o curso? Boa noite, Luiz Antônio, acadêmico da 7ª fase de administração. Pergunta para quem? Senhores, na sua opinião, até que ponto a carga tributária dificulta o crescimento das empresas? Essa pergunta é muito importante, porque muita gente quer se instalar no Estado. Aí existe aquela questão da carga tributária, que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do país. Não é fácil montar uma empresa, porque existe uma carga. Quem é empresário sabe o que é isso. Então, é muito importante essa pergunta do acadêmico também, né, professor? Bom, quando se fala em carga tributária, a gente sempre tem que relativizar com o que acontece com o vizinho. Ou seja, se eu estou aqui no estado de Santa Catarina e eu acredito que a carga tributária aqui ela é prejudicial, eu tenho que verificar como é que é a carga tributária do Rio Grande do Sul, do Paraná e de outros estados. Então, essa carga tributária ela só é prejudicial a qualquer investidor quando aqui eu não tenho incentivo e em outro local eu tenho incentivo. E quando eu for, então, disputar mercado externo, que lá tem algum incentivo, alguma carga tributária menor e aqui é maior. Então, é nesse ponto que a carga tributária é prejudicial a qualquer atividade. Agora, enquanto em todas as situações, em todas as nações, o tributo for igual, aí não tem problema. Mas, no nosso caso, como nós estamos em desigualdade, porque a nossa carga tributária brasileira ela é alta, ela é prejudicial. Deputado, há essa diferença, então, entre os estados, dessa carga tributária, como disse o professor? Com certeza. Nós temos, por exemplo, uma alíquota do Rio Grande do Sul de 12%, são 5%. Então, dependendo do tipo de produto, você fica numa concorrência desleal, desproporcional, para poder competir. E é nesse prisma que o Estado tem que estar atento, né? A equipe de planejamento, a equipe fazendária, até para que não se promova esse desequilíbrio. Então, e aí tem que ter um mecanismo de flexibilização para poder compensar, né, determinados segmentos nessas fases difíceis, né, e em que o setor está situado. Agora, eu cito aqui o exemplo da BMW. A BMW foi tentado trazer para o Sul. E também tentado levar para o Planalto. Só que quando o investidor procura o mapa de desenvolvimento econômico do Estado
e vê a questão da logística, a questão de geração, de disponibilidade de energia, de qualificação de mão de obra e tudo mais, ele observa que o nicho está no norte do estado. Então, mesmo que às vezes tu ofereça incentivos fiscais para vir para cá, é muito mais negócio para eles e todo investidor vai onde se promove resultado. Então, nós temos uma dificuldade muito grande com relação a isso. Por isso que eu centro sempre as minhas ações em cima dessa questão da logística. Olha, se discute em ferrovia do Frango, a Ferroeste, a Transitorânea, que são essenciais para o desenvolvimento. Mas quando se fala em agronegócio, esquece que a prioridade é trazer o milho do Mato Grosso. Você imagina uma empresa que paga lá R$10 o saco do milho e aqui paga 34. Você como é que vai competir? Né? Então, é nesse prisma que o governo, e aí quando eu falo governo, é o governo como um todo. É o governo federal, é o governo estadual e o governo municipal, que tem que estar alinhados em uma vertente de proporcionar condições para que as empresas possam competir com igualdade de condições. O agronegócio aqui do Sul não precisa ser nenhum expert, nem um bruxo, para saber que vai ser cada vez mais reprimido, por consequência dessas empresas migrarem para o Mato Grosso, que é onde está a maior demanda de produção do insumo básico da produção, da cadeia alimentar. Então, tão importante quanto essa questão do incentivo fiscal é a questão da logística, né? da mobilidade, porque isso que é o canal que dá segurança jurídica para os investimentos e o fortalecimento da economia de qualquer região. Esse é o deputado Valmir Comim, professor Luiz Denoni. O papo tá bom, hein? Tá legal o nosso Fala Jovem de hoje. Olha, a gente vai levando por horas o assunto, até as perguntas também dos nossos acadêmicos. Lembrando que o Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo, que tem outros projetos e outros programas também. Olha, a capacitação profissional dos agentes públicos, de políticos também, aperfeiçoamento profissional. Tem o Parlamento Jovem, que trabalha com os jovens, hein, do ensino médio. Tudo isso você pode conhecer na Escola do Legislativo, onde você também pode escrever aí a sua universidade. Fale com o seu coordenador. Ligue lá para a Escola do Legislativo, o telefone é 48 32 21 28 28, ou pelos e-mails, que estão aparecendo aí no seu vídeo. Aproveite, hein? O Fala Jovem pode ir aí na sua universidade. Vamos a um rápido intervalo. O Fala Jovem vai no intervalo rapidinho. Nós voltamos em instantes ao som, é claro. Bem animado. Tem essa pra gente aqui no Fala Jovem. Mesmo que você não caia na minha cancada, mesmo que você conheça um outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim, sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos, por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. Eu vou estar te esperando, nem que já esteja. Eu vou estar esperando, nem que já esteja velhinha gaga. Com 90 viúvas sozinho eu não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando, te esperando. E nós estamos de volta com o Fala Jovem, hoje de Cocal do Sul, com os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, também de Administração e Direito. Você está acompanhando o Fala Jovem pela TVA, o canal 16 da NET. E lembrando que
o Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira. Você pode levar o Fala Jovem aí para a sua universidade. Fala, coordenador, vamos trazer toda a nossa estrutura aí para debater no tema, com os estudantes, com os nossos convidados especiais. Entre em contato com a Escola do Legislativo. Ó, dá um fio para eles lá, que o pessoal vai armar aí com vocês para levar o Fala Jovem aí e os convidados também para debater vários assuntos. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui a banda, né? A banda sem essa. Hernani, me diz uma coisa, como é que está a agenda da banda? A banda é de Orleans, você é de Lauro Miller, Sou de né? Lauro Miller. Mas vocês se reúnem para os ensaios, para os shows aqui na região? Sim, Fala um sim. pouquinho da história da banda para a gente aí. Não, é assim, estamos, graças a Deus, com a agenda bem lotada até o final do ano. A gente sempre se reúne na casa do meu amigo Smilon Barulho é grande lá, hein? para ensaiar. E perto de shows, assim, a gente vai no estúdiozinho para a gente ouvir bem a música, para a gente fazer bem bonito, um pagodinho bem bonito. Vocês tocam em bares, em festas? Tocamos em bares, em festas de aniversário, em bailes. Redes sociais, tem também? facebook.com/sem essa. E temos o telefone para contato também, 9920-2141. Sucesso, hein? Parabéns aí, né? O pessoal da banda sem essa. E nós estamos com o Fala Jovem. Hoje nós estamos aqui debatendo e discutindo um assunto que é incentivos fiscais às empresas de Santa Catarina. Tem pergunta aqui do professor, né, professor? Professor da Unibave, é isso? Fala, jovem! Boa noite. Sou o professor Marioli. Quero agradecer e parabenizar o professor Luiz Denoni, nosso coordenador do curso de Ciências Contábeis, e a professora Andréia, diretora do campus Unibave, Cocal do Sul, por essa iniciativa, por essa extraordinária iniciativa. Parabéns a vocês. O meu questionamento é para o deputado Comim. Qual sua visão, seu ponto de vista sobre o Pacto Federativo? Bem, esse é um sonho, né, que todos nós brasileiros estamos acalentando ao longo de muitos anos. 71% da arrecadação do país fica em Brasília, e as coisas acontecem, na essência, no município. E o modelo que nós estamos vivendo, eu não sei, a não ser que haja aí, que a população venha assim surgir, como aconteceu, né, com toda essa manifestação em ruas, as mídias sociais, que é um poder de fogo violento que cada cidadão tem na mão, mas ninguém quer abrir mão da oportunidade de ter a chave do cofre. E, infelizmente, esse é o modelo que nós temos no Brasil. Agora, exemplo de pacto federativo, proporcionalmente falando, foi dado agora pelo governo do Estado, que é o Pacto por Santa Catarina, onde nós buscamos um financiamento na ordem de 10 bilhões de reais, e que, dentre esses 10 bilhões de reais, vão ser investidos em cinco colunas mestras, que é segurança, saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Para você ter uma ideia, a capacidade de investimento do Estado é aproximadamente de 1 bilhão por ano. Nós vamos ter 10 bilhões em um ano. E aí muita gente pergunta o seguinte, mas, Comim, mas o Rio Grande do Sul é o partido da presidente Dilma? Por que recebeu só 2 bilhões e 500 milhões? E Santa Catarina, a metade do Rio Grande do Sul, recebeu 10 bilhões, ou 3 vezes a mais. Olha, isso não é por causa dos olhos do governo, da sua equipe, mas é por um trabalho de gestão que foi implementado e que o Estado mostrou condições e capacidade de endividamento. Isso é um dinheiro que o povo de Santa Catarina vai pagar através do seu suor, do seu trabalho. Agora, nenhum governo, até hoje, teve a ousadia de capitalizar 10 bilhões de reais e dos 10 bilhões disponibilizar 530 milhões a fundo perdido aos 295 municípios do Estado de Santa Catarina, sem distinção de sigla partidária. Todos vão receber recursos, inclusive aqui Cocal do Sul. E foi estabelecida uma regra básica, que é o seguinte, até 5 mil habitantes, 700 mil. De 5 a 10 mil habitantes, 1 milhão.
De 10 mil a 20 mil habitantes, 1.400.000. De 20 mil a 30, 2 milhões. E acima de 100 mil habitantes, 3 milhões de reais. Então, foi um programa que vai, na essência, dar condições aos municípios de pequeno e médio porte. Porque você veja bem, por exemplo, você é de Joinville. Trabalho lá. Então, a maior cidade de Santa Catarina. Cocal do Sul tem 15.500. Então, vai receber 1.400.000 a fundo perdido, sem a necessidade de contrapartida. Joinville tem quantos mil habitantes? Joinville já está chegando a quase 600, né? Englobando a região de Itapuara, Aquari. Cocal, com 15 mil e tantos habitantes, vai receber 1.400.000. Joinville, com 600, vai receber 3 milhões. Então, é um pacto que está sendo dada a condição ao pequeno e médio município. Então, eu acredito que esse exemplo deveria ser seguido, né, a nível nacional, aonde nós pudéssemos promover o verdadeiro pacto federativo e que a grande parte da receita fosse realmente colocada à disposição do município, que é onde as coisas acontecem. Você está acompanhando, então, o Fala Jovem pela TVA, o canal 16 da NET. Olha, leve o Fala Jovem aí para a sua universidade. Fale com o coordenador do curso aí, que a gente leva toda a nossa estrutura, debatendo vários assuntos aí junto com os nossos acadêmicos. Hoje, aqui em Cocal do Sul, sul do estado. Aliás, a nossa equipe conversou com alguns acadêmicos a respeito deste assunto, incentivos fiscais às empresas catarinenses. E você acompanha em casa também. Roda aí, deixa eu ver a matéria. Incentivos fiscais são todos os incentivos, como o próprio nome já diz, no caso de redução de impostos para a instalação de indústrias em determinada região. Às vezes ela pode diminuir uma taxa de impostos ou pode até extinguir, para que uma empresa se instale e favoreça a parte de empregos, o progresso daquele lugar, daquela cidade. Daí, com isso, incentiva empregos na região, mão de obra qualificada. E investir mais em novos equipamentos, em novas tecnologias, consequentemente aumentando o número de colaboradores da empresa, né? E a região, com certeza, vai ganhar para o desenvolvimento da região num todo, né? Vocês viram aí, então, a matéria, né? Acompanhou a matéria aí da pergunta que a gente fez para os estudantes sobre incentivos fiscais às empresas catarinenses. Deputado Cominho, os estudantes têm aquelas dúvidas ainda, né? São dúvidas básicas que alguns acadêmicos também discutiram também na noite de hoje, que é comum, né? Entre os acadêmicos em relação a esses incentivos. Com certeza, sempre vão surgir. Mas o mais importante é a participação, né? Eu tenho dito que o que dignifica o homem é a capacidade de se insurgir, né, de não ficar quieto, não ficar omisso. Aliás, tem um lema do Martin Luther King, o líder negro, que depois foi assassinado, depois de muitas lutas e conquistas, que ele dizia o seguinte: nós não devemos nos preocupar com as pessoas sem escrúpulo, as pessoas sem iniciativa, sem caráter, as pessoas que só praticam o mal. Com as pessoas que pregam a discórdia. Mas nós devemos, sim, nos preocupar com o silêncio das pessoas de bem. Porque se as pessoas de bem, vendo o que está errado e não se insurgirem, não colocarem a cara, realmente aí a situação fica preocupante. Mas, acima de tudo, a necessidade da participação. Por isso, eu parabenizo vocês por estarem aqui, questionando, sugerindo, criticando, e muitas vezes, e a crítica, quando ela é construtiva, ela é sempre bem-vinda, porque ninguém é senhor da verdade. Eu acredito em dois senhores da verdade, Deus e o tempo, né? Então, por isso que a participação da comunidade, ela é essencialmente necessária para o aperfeiçoamento, o fortalecimento do processo democrático. Hoje o assunto, então, incentivos fiscais às empresas de Santa Catarina. Professor Luiz Denoni, o que o senhor acha que falta ainda para melhorar mais a questão da divulgação desse tipo de incentivo, né? Até do PRODEC e o ProEmprego, que são programas que o governo do Estado está implantando aqui em Santa Catarina?
Bom, esses programas, eles normalmente são procurados quando alguém está necessitando. Então, é por isso que existe pouca divulgação e talvez não exista interesse que isso também seja amplamente divulgado, exatamente porque esses programas também são limitados, né? Todo o recurso para esses programas não estão aí sobrando. Então, talvez esse seja uma questão que esteja um pouco impedindo que mais pessoas tenham esse conhecimento. Agora, eu acredito que a mídia, né, que ela tem uma grande capacidade para mobilizar, ela também deveria ser usada para divulgar todos esses trabalhos, esses programas de governo que vêm para contribuir para a sociedade, para os empresários, inclusive para os prefeitos. Então, eu acredito que a mídia tem que divulgar mais esses programas de governo e de incentivos que são postos. Eu acredito muito na questão do planejamento, em estudos científicos, em dados, em estatísticas. Eu vi um estudo feito pela FIERG, a FIERG do Rio Grande do Sul, a FIEP do Estado do Paraná e a FIESC do Estado de Santa Catarina, onde desenvolveram um trabalho buscando, através de pesquisa e um banco de dados, para identificar as vocações e as autonomias, respectivamente, em cada região. E, a partir daí, desenvolver um planejamento, não só na questão da logística, mas, dependendo da aptidão e da vocação de cada região, começar a incentivar a universidade, por exemplo, a Unibab, a abrir um curso técnico ou uma qualificação para a vocação que está mais ou menos determinada naquela região. E, através disso, sincronizar todas as informações dentro de um sistema integrado, onde se possa potencializar, através, e aí, de mecanismos de incentivos, né, do Estado, promover a verdadeira revolução, identificando as vocações de cada região. E o Fala Jovem está chegando ao seu final. Olha, foi muito bom estar em Cocal do Sul, né, com toda a estrutura da Escola do Legislativo, debatendo o assunto incentivos fiscais às empresas de Santa Catarina. Agradecendo o coordenador do curso de Ciências Contábeis. Muito obrigado, professor Luiz Denoni, pela presença aqui no Fala Jovem. Deputado Valmir Cominha, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fala Jovem, debatendo um assunto tão importante junto com os acadêmicos aqui da Unibab. Obrigado pela presença também, deputado. Tudo de bom. Eu agradeço imensamente, de coração, e vejo aqui acadêmicos, futuros professores, pós-graduados, empreendedores, porque todos nós temos capacidade. Agora, nós precisamos ter iniciativas. Eu digo sempre, quem faz a pasta é o titular. E cito como exemplo. Comecei lá na roça, família de 12 filhos, plantando banana. E depois, até os 18 anos, trabalhando na pá, nas minas de carvão. E tive a oportunidade de exercer essa condição, de ser vereador, de ser, pelo 4º mandato, deputado, e um prazer e uma honra muito grande de poder representar Santa Catarina, de maneira especial, a nossa região. Promissora, pujante, e tenho a certeza que vai se destacar a médio e longo prazo ainda no cenário econômico e qualidade de vida no Estado de Santa Catarina. A exemplo de outras regiões, como hoje é o norte do Estado. Por isso, eu parabenizo, né, a todos vocês, ao Parlamento Jovem, ao presidente da Assembleia, e nós precisamos sempre enaltecer esse tipo de iniciativa e de apoio. Agradecer a participação do professor Denoni e dos acadêmicos de maneira especial. Um abraço a todos vocês. Legal, hein? Os acadêmicos do curso de Ciências, Direito e também de Administração. Olha, se você perdeu algum programa aqui da TV Assembleia, pelo canal 16 da NET, você pode acessar o site www.alesc.gov.br e ali você vai acompanhar todos os Fala Jovem que tiveram aqui pelo Estado de Santa Catarina, e você pode levar o Fala Jovem, que é a iniciativa do Legislativo, a Escola do Legislativo, aí para a sua universidade. Está esperando o quê? Passa o fio, faz uma ligação, o telefone está aparecendo aqui no seu vídeo, ou também o e-mail. Muito obrigado a você que acompanha o Fala Jovem aqui de Cocal do Sul, e agradecer também o professor Luiz Denoni, que cedeu o seu tempo aqui, né? Eu já falei com o deputado, dá uma boa noite aí para os acadêmicos também, né, professor? Para a gente encerrar
junto com a banda também, sem essa? Bom, eu agradeço a oportunidade que a Assembleia está nos proporcionando e também agradecer a participação dos acadêmicos, né, dos professores, e enaltecer aqui o trabalho da professora Andréia, que ela é diretora do campus aqui de Cocal do Sul. E também aproveitando a oportunidade que o deputado falou que o povo de Santa Catarina é um povo pujante, trabalhador, mas essa diferença, né, essa diferenciação do povo do Estado com demais regiões do país, ela também se faz, ela é uma consequência do trabalho do ensino superior que é feito no Estado, que é através dessas universidades comunitárias que proporciona que mais pessoas consigam frequentar o banco escolar de graduação. Então, eu agradeço também à Unibave, né, que está proporcionando isso na região, e se não fosse essas instituições comunitárias, talvez em Cocal do Sul não estaria aqui presente através de uma universidade. Então, muito obrigado. Valeu, professor. Nós ficamos por aqui até o próximo programa, terminando com eles. Sem essa, para fechar com chave de ouro, o Fala Jovem aqui em Cocal do Sul. Um abraço, tudo de bom. Até mais, Santa Catarina. Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar. Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Vem, vem, quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei. Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar. Tudo pra te impressionar, se liga que o pretinho quer te conquistar. Se eu te der carinho, você vai gostar. Dá até pra imaginar onde vai parar. Tudo pra te impressionar, eu canto a luz dos olhos, você vai pirar. Jantar à luz de velas pra comemorar. Estoura uma champanhe se você topar. Tá bonito? Já comprei até buquê de flores e uma roupa nova pra te ver. Rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você. Se quiser azul do céu te dou, só pra colorir o seu jardim. A flor mais linda Deus abençoou, e seu perfume é o que me faz feliz. Já comprei até buquê de flores e uma roupa nova pra te ver. Rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas